Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Flamengo passou para as oitavas de finais da Copa do Brasil, né? Tem muita informação e do Mengão também já se preparando para o jogo de domingo, confronto direto aí pelo Campeonato Brasileiro e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando do time do Mengão? Então assista esse vídeo até o final. Teve mais goleada na Copa do Brasil, Flamengo 4-2 para cima do Botafogo da Paraíba. O Felipe Luiz poupou alguns jogadores, mexeu bem na equipe, mas o resultado foi positivo. Flamengo que joga contra o Palmeiras pelo Brasileirão no final de semana. Mengão, raça, amor e paixão. Com tantos jogos em sequência e podendo até empatar para avançar, Felipe Luiz decidiu poupar a maioria dos titulares. Mesmo com o time quase todo reserva, o Flamengo tratou de cortar qualquer chance de zebra com um início avassalador. Logo aos 4 minutos, Everton Cebolinha cobrou o escanteio e Danilo aproveitou a sobra para abrir o placar. 2 minutos depois, Ayrton Lucas cruzou rasteiro, Cebolinha não dominou e Pedro fez o segundo. Aos 21, Ayrton Lucas lançou Varela e o lateral direito marcou o terceiro. As poucas chances criadas pelo Botafogo da Paraíba tiveram participação de um velho conhecido dos rubro-negros, Henrique Dourado. E aos 35 minutos, a lei do ex entrou em ação. O ceifador recebeu livre, driblou Matheus Cunha e tocou para a rede. No segundo tempo, o Flamengo diminuiu o ritmo. Mesmo assim, fez mais um. Varela levantou na área e Everton Cebolinha testou pro gol. Thalisson acertou a trave de Matheus Cunha. Já Rodrigo Alves teve mais sorte, pegou a sobra de primeira para dar números finais ao jogo. Placar final, 4-2. Foi um jogo muito bom para poder dar oportunidade para esses jogadores que vêm jogando menos e que possam ganhar minutos e confiança. Crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? Já chutava, não fazia gol também, mas eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo. Existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Classificação tranquila. Agora, com o time descansado, Felipe Luiz terá um desafio bem mais difícil pela frente. O Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, no confronto entre o primeiro e o segundo colocados do Campeonato Brasileiro. As duas equipes que estão na ponta, as duas equipes talvez, não sei se eu estou falando certo, mas com maior investimento, e isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente não tem para onde fugir, a gente tem que lidar com isso e verdadeiramente entrar em campo pensando na vitória. Flamengo vencendo mais uma, 4-2. Aproveitou ali para fazer alguns gols, ainda 2 gols também, Henrique Ceifador, conhecido da torcida do Mengão. Mas era uma classificação já esperada, né, Cicinho? O Flamengo era um time que, nesse confronto especificamente, era muito favorito. Exatamente, conseguiu, né, a vitória no primeiro jogo. Então, decidindo no Maracanã, o Flamengo é muito melhor. Mas o Flamengo ainda toma muitos gols e isso tem incomodado o Felipe. Acredito que precisa ter muito mais atenção. Se bem que o torcedor do Flamengo, ele quer ver muitos gols, se toma, o torcedor não tá nem aí, mas assim, precisa organizar um pouquinho mais defensivamente, porque o Flamengo não pode tomar 2 gols assim no Maracanã, como aconteceu. Um amigo meu, aí não vou dizer quem é, mas é o Cicinho, falou que essas competições sempre é bom você colocar uma equipe reserva porque o jogador entra motivado, é uma oportunidade. Às vezes o cara que é titular, ele já pensa no próximo compromisso, não é? Já final de semana vai ser difícil. E falando em próximo compromisso, no caso do Flamengo, é o Palmeiras, Edu. Tá com aquele medinho, já tá um pouco preocupado. Não, medo não. Respeito, claro, pela história. Receio. O confronto sempre vai ser dificílimo, né? Mas o bom é que o Luiz Felipe conseguiu gerir Felipe Luiz, desculpa. Tudo meio parecido. Conseguiu gerir bastante o elenco. Acho que com alguns jogadores que não jogou, principalmente o Gerson no último rodada do Brasileiro não jogou, já colocou para jogar. E os jogadores que estão entrando estão dando conta do recado, né? Por mais que o Cicinho acabou de falar, né, o favoritismo e ainda mais por ter ganho o primeiro jogo, né, do Botafogo,
Isso foi normal e fez por onde. E é isso que, como o Ticinho falou, o respeito é isso, vai lá e faz os gols. Vai lá, faz 1, faz 2, faz 3. É claro que abaixou um pouquinho a guarda, tomou gols também, que é bom analisar isso também, mas o Flamengo passou com tranquilidade diante do Botafogo. Rona, a gente sabe que o Flamengo é um dos candidatos ao título da Copa do Brasil, que, aliás, se a gente for pensar, quem é o atual campeão da competição, não é? Então tem uma cobrança. E apesar dos 2 gols, eu concordo, esse vacilo defensivo, a gente percebe até na coletiva que o Filipe Luís está incomodado, mas ontem não fez muita diferença. O Flamengo foi lá e aplicou 4. Sim, mas ele está incomodado com a defesa. O Edu bateu nesses pontos. Porque além de você ter um time que faz gol, você tem que ter pelo menos equilíbrio para não ficar tomando tantos gols. E essa é a preocupação do Felipe. Mas também quem tem Pedro, ele tem quantas peças? Aí não dá certo ali, coloca o Cebolinha, ele vai lá e faz gol. Aí coloca outro, vai lá e faz gol. O Arrascaeta fica fora, entra, já começa a fazer gol e distribuir o time no ataque. Então, ele tem um leque, ele se preocupa mais com o setor defensivo que está oscilando num momento como esse. E por isso que ele trouxe, de repente, o Rodrigo Caio. Para, de repente, estar orientando mais a parte defensiva ali do Flamengo, né? Porque está tomando bastante gols. Então, de repente, o Rodrigo passar um pouquinho mais de experiência para os defensores. Precisa se equilibrar. Enquanto o ataque resolve, Tomara que contra o Palmeiras não se equilibra, não. O Mengão malvadão, como dizem alguns rubro-negros aí. Vamos lá. Feliz por voltar a jogar os 90 minutos pela primeira vez aí, após o retorno. Fico feliz por isso, mais um passo dado, né, nesse início, esse retorno, né? São muitos jogos, parece que eu já estou mais tempo, eu estava comentando esses dias, mas tem um mês e pouquinho que eu voltei, então ainda está nesse início. Fico feliz por disputar os 90 minutos, me sentindo cada vez melhor fisicamente, cada vez mais perto aí do 100%. E hoje, graças a Deus, foi um bom jogo, não só meu, mas coletivo. Então, continuar nessa pegada, trabalhando para melhorar ainda mais. Eugênio Leal. O Pedro jogou 90 minutos e o Flamengo venceu. E fez um gol. O segundo gol é dele, o primeiro do Danilo. É uma bola ajeitada pelo Pedro ali, né? Meio que de barriga, pro Danilo fazer uma bela finalização. Logo depois, já o jogo tinha acabado de começar. 2-0 o Flamengo, aí não tinha mais graça nenhuma, né? Acabou o jogo ali. Qualquer possibilidade de disputa, de competição, acaba com 5 minutos. É porque o Flamengo já tinha vencido o jogo de ida. Já tinha 1-0, mas aí foi 1-0 no finalzinho. Lá é aquela história do fator casa, né? No Maracanã, o Flamengo não deu qualquer possibilidade para a equipe do Botafogo da Paraíba, que não abriu mão de atacar. Ela falou, tá perdido mesmo, vamos jogar bola. Foi pro jogo, ainda fez 2 gols. Um deles do Henrique Dourado, que não comemorou, né? Como de costume, porque já jogou no Flamengo. Mas virou um grande amistoso. E aí você tem que entender o amistoso, né? Eu acho que o Flamengo perde um pouco do foco, um pouco da concentração. Faz o terceiro gol aí com o Varela, né? E, por exemplo, leva um gol no final do primeiro tempo que deixou o Danilo irritado. O Danilo sai na entrevista do intervalo ali reclamando muito. Não pode tomar um gol como esse. Estava 3-0. Mas é uma bola em que você dá muita permissividade à equipe do Botafogo e o Henrique Dourado faz o gol. Esse lance aí. Olha como sai mal do gol o Matheus Cunha, completamente vendido na jogada. E a defesa também dá muito espaço. E essa é uma questão, você acaba criando problema dentro do jogo que está resolvido, né? Mas eu imagino, discussão, debate e tal. Desculpe, Eugênio, eu acredito que o Danilo, quando ficar bravo, ele não está pensando só nesse jogo. Igual a gente falava do Cuca, o Atlético Mineiro ganhou de 4. O Cuca saiu reclamando, um pouco bravo, porque o time perdeu muitos gols, porque ele sabe que se o time repete isso, como já repetiu no caso do Galo em outros jogos, ele pode ter problemas. O Flamengo, por exemplo, vai jogar com o Palmeiras domingo, no Allianz Parque. Então o Danilo sabe que se o time comete um erro como cometeu nesse gol, contra o Palmeiras pode ser fatal. Contra o Botafogo não foi. O Flamengo ganhou com facilidade. Mas eu acho importante o jogador pensar além, e não só no jogo que ele está disputando ali. O que você pensa, Bira? Sim, o Flamengo, e até porque o Flamengo, no geral da temporada, tem oscilado e tem tido dificuldade pontuais em alguns jogos, como teve contra o Botafogo, como teve contra o Central Córdoba nas 2 partidas. Então, o Flamengo a gente já viu nos bons momentos da temporada que tem um potencial altíssimo, mas ainda não consegue ter um sistema de jogo que faça com que ele seja sólido sempre. Então, acho que a busca é essa.
A busca é que o Flamengo consiga se estabilizar no seu melhor, ou perto do seu melhor, e não se estabilizar no meio do caminho. Então, por isso é uma cobrança. Tem que ter uma cobrança sempre de não pode ficar desatento, tudo. Ainda que para esse jogo em si, até pela própria, pelas próprias mexidas do Filipe Luís, claramente o Flamengo já tinha entendido que estava classificado e que ia usar o jogo com outras missões, ali, missão de dar ritmo de jogo, tudo não ia... basicamente, não ia, vamos fazer o nosso melhor, porque daí vamos buscar uma goleada maluca aqui, porque também não tem o porquê disso, né? Fica se matando para fazer uma goleada histórica ali no Botafogo da Paraíba, num jogo que já está classificado, e de repente você pode rodar um pouco o time pensando no jogo do fim de semana, mas tem que ter uma... Acho que o Flamengo está querendo botar o sarrafo dele mais alto, o nível de exigência mais alto ali, porque não pode ter margem contra o Palmeiras. Agora fica a questão, assim, você vê que há o desgaste. O Felipe, depois do jogo, disse que, por exemplo, o Arrascaeta não tinha condições de enfrentar o Botafogo, não jogaram nem o Arrascaeta nem o Gerson contra o Botafogo no final de semana. Botafogo do Rio, né? Botafogo do Rio, no clássico do domingo. Mas aí ele botou, o Arrascaeta entrou no jogo ontem, sem necessidade de jogo resolvido, podia guardar ali, para que ele pudesse estar totalmente descansado no jogo do Palmeiras. Ele entra no segundo tempo, o Gerson começou como titular, depois saiu e tal. O Wesley, que não vai jogar com o Palmeiras, né, que está suspenso, começou na reserva, aí talvez para dar ritmo para o Varela. Cada situação, cada escolha é uma escolha. Ele acaba mudando um pouco a maneira de jogar ontem do Flamengo, porque ele joga com o Cebolinha e Michael. O Cebolinha mais por dentro, o Michael um pouco mais aberto, o Matheus Gonçalves pela direita. Então fazendo uma linha ali, né, com o Everton Araújo um pouco mais atrás, aí você tinha Matheus Gonçalves, Gerson, Cebolinha e Michael por trás do Pedro. Ele mexe muito um pouco na estrutura... Muito não, né? Muito um pouco fica estranho na mesma frase. Ele mexe bastante na estrutura do time em função de estar querendo dosar. No final das contas, ele só poupa mesmo o Bruno Henrique, né? Porque todo mundo jogou. Também. Jogou. Então, jogou, mas não jogou o jogo inteiro. Mas precisava ter entrado? Essa é a grande questão. Eu também, talvez tentando pensar, talvez seja isso, assim. Eu entendo o seu ponto e concordo. Talvez, e assim... Ele já ficou fora no fim de semana, o Arrascaeta. Sim. Então, de repente, para não perder ritmo, ele joga parte do jogo pela Copa do Brasil. E assim, ali falta o conhecimento de quem está no dia a dia e do conhecimento de departamento de fisiologia mesmo. Então, eu nem coloco como uma crítica, mas eu também até como uma reflexão. Eu fico muito feliz de ver o Pedro jogando 90 minutos, mas pensando também nesse retorno, talvez até jogar um pouco menos, pensando que ele possa ser importante, assim. Então, o Pedro hoje, acho que ficou muito claro isso semana passada, não é o titular do time, o titular é o Bruno Henrique. Mas pensando no impacto que ele pode ter, de repente, de jogar os 90 minutos, mas assim, eu só coloco como uma reflexão, não é uma crítica, porque, como eu falei, eu não tenho condição de questionar alguém que está vivenciando o dia a dia, que tem conhecimento do departamento de fisiologia. Então, não estou aqui para questionar, mas eu acho que são questões válidas, assim, até por conta de um time que tem um desgaste da temporada. E até em relação ao jogo, eu acho que o roteiro dele condiciona muito, né? Para a gente falar, mas tomou 2 gols, vacilo ali do próprio Matheus Cunha no primeiro gol. Mas, assim, diante da diferença técnica tão grande, você abre o placar fácil tão cedo... É natural que tenha alguma desatenção sabendo que você vai se classificar. Então, nem acho problemático se você quiser pegar como... Olha, mas o Flamengo acabou sofrendo defensivamente contra um time bem inferior. Acho que o roteiro acabou condicionando. E também foi bom... Mas a questão é que, internamente, você não pode deixar ter esse tipo de relaxamento. Você tem que estar com a faca nos dentes o tempo inteiro. E também só pontuar... Ainda mais se você considerar que o Filipe Luís... Ele mesmo já se colocou como um treinador que se inspirou muito em Jorge Jesus e Simeone. Isso é verdade. Não tem margem, assim. Com o Simeone e com o Jorge Jesus é competir sempre. E só não tem aquela acomodar, assim. E só pontuar também que foi um jogo importante para até o retorno do Lohan, né? Que não jogava fazia um bom tempo. Entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, até o Filipe Luís gostou. O Eugênio falou algo agora há pouco aqui e me chamou a atenção. Eu quero colocar para debate, amigos. Você afirmou categoricamente, veementemente, o Pedro não é titular, o titular é o Bruno Henrique. Hoje? Você tem certeza disso? Domingo, Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Vai jogar o Bruno Henrique. Será? Você está falando, eu entendo, você está falando em relação ao que vimos na semana passada na Libertadores da América contra a LDU, certo? Então, naquele jogo, realmente, e o Filipe Luís explica depois do jogo, na entrevista coletiva, falando sobre a questão física, que o Pedro precisa se dedicar mais, etc. e tal.
será que não pode ter sido algo específico em relação àquele jogo, que ele precisava vencer, não podia nem empatar, e ele queria muito pressionar a saída de bola da LDU. E de repente, para um outro jogo, o Pedro não pode ser titular, o Pedro melhorando a condição física, ou você tem certeza, pelo que você tem observado, que o Bruno Henrique é o titular hoje em todos os jogos? Hoje, na cabeça dele, o jogo que você tiver todo mundo disponível para jogar, ainda vai jogar o Bruno Henrique. Pelo que ele botou em prática, que para aquele jogo da LDU era o jogo mais importante da temporada até então. Era o jogo que o Flamengo precisava ganhar para se classificar na Libertadores, para ter chances de se classificar na Libertadores, tem ainda que confirmar contra o Táchira. E naquele jogo que é o mais importante, ele deixa o Pedro no banco. Então, para mim, o titular é o Bruno Henrique. Depois, aí ele está fazendo a movimentação de elenco. Né? Que esse jogo aqui não dava para ter o Arrascaeta, não dava para ter o Gerson, aí entra o Pedro. Como ontem entrou o Pedro também num time que majoritariamente era reserva. Como o Bruno Henrique ontem não jogou, esse de fato foi poupado, para mim ele é titular contra o Palmeiras domingo. Bira, André, Donk. Eu vejo como o Bruno Henrique está titular, porque o Pedro, acho que o Felipe Luiz ainda não tem confiança de que o Pedro está realmente 100%. Então tem aquela coisa, se todo mundo estiver disponível, acho que o Pedro não está totalmente disponível ainda, então por isso eu acho que o Pedro ainda fica um pouco para trás. Mas todo mundo disponível e 100% fisicamente, eu acho que o time ideal na cabeça do Felipe Luiz é com o Pedro titular. O que eu não sei, o que a gente ainda tem que ver, é a questão de como o Felipe Luiz trabalha o dia a dia, assim, e que, por exemplo, eu acho que na cabeça do Felipe Luiz o time ideal do Flamengo tem o Pedro como centroavante. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai ser aquele técnico que... Mas ele quer o Pedro inteiro fisicamente, então, 100%. Não é só isso. Ele vai ser aquele técnico que o Pedro inteiro fisicamente fala, Bruno Henrique, me desculpa, agora o Pedro é titular de novo. E vou remontar o time, vou te tirar, ou então vou te colocar aqui... Eventualmente pode jogar os dois. Ou ele vai ser aquele técnico que, mesmo sabendo que o ideal dele, o time ideal é com o Pedro, se ele não vai ter que esperar aparecer um momento em que o Pedro jogue muito bem para ele ganhar a posição. O Tite é muito assim. Eu não acho que o Felipe Luiz seja assim, tá? Assim, pelas referências que o Felipe Luiz tem de Simeone, eu acho que ele é capaz de simplesmente, não, o meu titular é esse, o Bruno Henrique eu vou te colocar aqui, porque eu quero você também, mas eu te coloco aqui, o 9 é o Pedro. Mas tem técnico que, às vezes, mesmo sabendo que o Pedro seria o titular dele, ele vai ter que... por uma questão de dinâmica interna de grupo, espera o Pedro ter a oportunidade de jogar bem para dizer que tem uma posição. O Tite faz muito isso, né? Então, não sei como o Felipe Luiz é como técnico, eu acho que ele não será assim. Eu acho que ele não é assim. Quando o Pedro tiver 100%, eu imagino que o Pedro já receba a posição. Até porque a exigência do calendário, você está falando de jogo decisivo na Libertadores, decisivo no Brasileiro, Super Mundial chegando. Então acho que você não vai ter um timing adequado para fazer uma mudança gradativa. Então eu também acredito dentro do que você falou. E eu acompanho muito com o que os companheiros falaram em relação o time ideal do Flamengo é com o Pedro. E o Bruno Henrique hoje é titular muito por conta da volta da lesão, tá readquirindo ritmo. Então, eu acho que é difícil precisar quando, mas acho que em algum momento o Pedro volta a ser titular. Eu quero saber se o amigo Eugênio está com o seu bloquinho hoje. Não, hoje não trouxe. Porque alguma página do seu bloquinho, se você procurar, quando você chegar em casa, pegue o bloquinho, vai estar lá. Pedro, 6 jogos em 2025 e 5 gols. É isso, Leão? 11 jogos e 5 gols, desculpe. 11 jogos e 5 gols. 5 gols. Bruno Henrique, 6 gols em 20 e 23 jogos. Tá lá no seu bloquinho, pode procurar. Não tá no meu bloquinho. Meu bloquinho, inclusive, ele tá escanteado porque você falou que estatística não serve pra nada. Não falei nada disso. Não falei nada disso. Volta bloquinho. Volta bloquinho. Volta bloquinho. O bloquinho foi envergonhado, então ele não tem vindo mais. Quem sabe um dia ele possa voltar a isso for realmente devidamente valorizado. Mas eu acho que a questão ali do Pedro, é claro, e essa foi uma cobrança minha. Inclusive lá no Maracanã, quando se especulava que o Pedro ficaria no banco e depois quando saiu a escalação, no final a gente tem que entender que funcionou o plano do Felipe Luiz. O Flamengo precisava ganhar o jogo por 2 gols de diferença, o fez com o Bruno Henrique de titular. Então era um objetivo, o objetivo foi alcançado, ponto para ele. Não quer dizer que não pudesse começar com o Pedro, porque eu acho que, óbvio, o Pedro é muito mais artilheiro que o Bruno Henrique. O Pedro é centroavante. Mas é que ele está valorizando, no momento, a capacidade física do Bruno Henrique de pressionar mais a saída de bola do adversário. É o entendimento dele.
E que, quando funciona, ele tem a razão, e funcionou contra a LDU. E eu acho que ele vai partir para o mesmo propósito contra o Palmeiras. Porque, mais uma vez, ontem, o Bruno Henrique foi o jogador efetivamente poupado do Flamengo no jogo. E ele vai estar inteiro para pressionar, para tentar roubar essa bola na frente, impor o estilo de jogo que o Flamengo gosta de impor. Pelo menos ele vai tentar fazer isso jogando no Allianz contra o Palmeiras. Eu acho que essa é a grande questão. E eu acho também que passa por uma mensagem que para mim ficou clara na coletiva quando ele fala do Pedro. Ele fala, só depende dele. Ele está exigindo mais do Pedro. Ele quer que o Pedro mostre mais nos treinamentos, mais vontade. Pedro nunca foi um jogador conhecido pelo porte físico. O Pedro é um jogador de muita técnica. Mas, pelo biotipo dele, o ideal era que ele fosse mais forte. Que ele aguentasse mais o tranco, que ele pudesse ser um jogador para fazer um pivô mais fixo ali na área. Ele vai muito tecnicamente, porque ele é diferenciado. Ele faz bem pivô. Mas ele não aguenta tanto o tranco quanto outros jogadores da posição dele. E isso a gente já discutiu aqui há algum tempo, quando se falou da possibilidade dele jogar na Europa. Tecnicamente ele tem condições de jogar na Europa, mas fisicamente ele não mostra isso. E eu acho que é essa questão que o Felipe Luiz cobra do Pedro. Que ele esteja mais inteiro em todos os aspectos. Porque tecnicamente é indiscutível, é um dos melhores atacantes que a gente tem. Mas para a posição dele, para o biotipo dele, é importante que ele esteja mais forte. Não só mais resistente, mas também mais forte. E o Pedro, ao longo da carreira, não conseguiu isso. Pode ser feito ou não um buscou trabalho isso. de fortalecimento? Eu acho que pode. Com a estrutura acho que do já Flamengo. Deveria ter sido E ele feito. é jovem ainda, não é? Ele é ainda jovem, mas já tem uma estrada. E poderia já ter feito isso antes. Talvez isso o colocasse numa condição diferente hoje em dia. Perfeito. Falamos muito de Flamengo e vamos falar agora de Corinthians. Por falar em centroavante, né? Já que estamos falando de Pedro... Antes de irmos para o Corinthians, lembrança importante. Flamengo e Deportivo Táchira. Você acompanha conosco. Semana que vem aqui, canais ESPN e Disney Plus. Está aqui, ó. Dia 28, às 9h30 da noite. Boa. Jogo decisivo para o Flamengo. Quarta-feira, decisivo para o Flamengo chegar às oitavas de final da Libertadores da América. Tem que vencer o Táchira. 1-0 tá bom, né? Sim. Porque não precisa golear. Fez 2-0 na LDU. Qualquer vitória do Flamengo classifica o Flamengo para a próxima fase da Libertadores da América. E você acompanha conosco aqui, ESPN e Disney Plus. Muito bem, voltando. Tá divertido, tá animado o ambiente aqui, hein? A gente estava aqui fazendo um react. Os parças do Linha. É o seguinte... Linha de parças. Linha de parças. Olha, não dá ideia. Olha, Felipe Luiz. Não dá ideia. Vamos lá, Felipe Luiz, Pedrão, Felipe Luiz, hein? Atenção aí, hein? Lohan jogou. Que o nome é depois bom, de 4 meses. O nome é bom, O nome é bom demais. Mas não faz isso, não faz isso. Quando você falou não tem ninguém aqui, tá um monte de influenciador sentado fazendo linha. Para. Quando você falou na abertura do programa sobre... Jogo treino? Esse era o jogo treino. Lógico. É lógico que é um jogo treino. Ele girou o elenco, colocou treino, a molecada. E após o jogo treino você faz observações, certo? Isso, exatamente. Pedro, 90 minutos. Lohan, depois de 4 meses. Vamos lá. O confronto em si, o mata-mata da Copa do Brasil, ele acaba com 6 minutos, né? Isso. O Flamengo abre logo 2 gols e ele acaba. Acabou com 10 minutos, pra mim já tinha acabado na ida. Não, mas é porque você tem sempre aquela coisa, aí o time não entra bem, entra desligado, o adversário faz o gol, aí fica um clima ali tenso. Maracanã com 25 mil pessoas pro jogo do Flamengo, eu não lembro a última vez que eu vi isso, sinceramente. Acho que deu 25 mil de presentes, inclusive pagante deu menos. Aí vai que acontecesse alguma coisa, mas não, o Flamengo entra e é bom frisar, é muito fraca a linha de defesa do Botafogo, porque o Flamengo, não é que o Flamengo entrou na intensidade que ele entrou no Clássico, entrou contra a LDU, não, ele entrou gerando bola. Ele busca uma inversão da direita para a esquerda, escanteio, gol. Ele busca outra inversão da direita para a esquerda, hora por cima, hora girando rápido, criação pela esquerda, gol. O totó do Pedro é quase de jogo treino mesmo ali, sabe? A bola vai passando, Pedro dá um totozinho ali, jogo treino. Passado isso, eu acho que o Felipe certamente vai ter muita coisa a considerar. Inclusive, ele explica muito na coletiva para um jogo que, em tese, foi tão tranquilo. Eu acho que o Matheus Gonçalves, em breve ele respondeu sobre o Juninho, né, que não engrena. Talvez em breve ele vai ter que responder, não sei se respondeu hoje, sobre o Matheus Gonçalves, que vai para um lado não é a posição dele, vai para o outro e a posição dele não rende.
E acho que segura demais, você percebe escolhas ruins dentro do jogo. O jogo tá fluindo porque a circulação estava rápida. Aí batia no Matheus, ele queria aproveitar o jogo ruim do adversário para tentar matar a dinâmica do ataque. Isso é preocupante do ponto de vista coletivo do Felipe. O Cebolinha hoje cai por dentro. Eu acho que o Felipe já tentou o Bruno por ali, não deu certo. Tentou. Tenta o Cebolinha hoje, não é a dele, mas passa por ali. A construção passa por ali. Boas construções passam por ali hoje. Não acho que vai ser uma solução, porque o Flamengo tem elenco para não precisar do Cebolinha como meio de articulação ali, quase que uma ponta de cima do tripé. E acaba vindo muito para a esquerda também, né? Sim, mas ele por ali funcionou um pouquinho na ausência do Arrascaeta, ainda que eu acho que o Flamengo vai buscar fora. Mas para a solução de momento, para observação do jogo treino, foi interessante. Agora, foi jogo treino até demais do ponto de vista defensivo. O time do Botafogo, que é limitado, chegou demais. Não foi só na base da vontade. Sabe que chama atenção, Pedro? Bola esticado, Rossi saindo mal, a construção tranquilo pelos lados do campo, que não deveria acontecer. Mas é claro, a gente vai ter que dar um desconto porque a parada estava resolvida. Exatamente. E a mobilização não é a mesma no jogo do brasileiro. Há um relaxamento não vai natural, ser isso que a gente né? vai ver, por exemplo, contra o Palmeiras no fim de semana. Então, sabe que me chama atenção, William? A gente tem nos últimos tempos duas versões de Flamengo. Quando o Flamengo acerta essa marcação alta, e por um bom tempo, na primeira parte do jogo, o Flamengo conseguiu fazê-la muito bem, ele esmaga o adversário. No caso hoje, o jogo acontecia ali no último terço do campo, terço ataque do Flamengo. O Flamengo recuperava a bola ali com facilidade, o Botafogo não conseguia nem dar um chutão para frente, tinha pouco espaço. Quando dava o chutão, a bola era com muita facilidade dos defensores do Flamengo, dos jogadores mais recuados. Essa versão flamenguista, quando funciona, ela é muito boa. É muito chato enfrentar o Flamengo assim. Quando o Flamengo não consegue, por uma questão física ou de atenção, porque relaxou, ou porque em outros jogos, quando é mais exigido, tem times melhores saindo jogando e os jogadores fisicamente do Flamengo não conseguem manter esse tipo de marcação que ninguém consegue manter o jogo inteiro, o Flamengo sofre no contra-ataque. E a segunda versão do Flamengo, para mim, e essa, não vou dizer que me preocupa, porque mal tem tempo para treinar o Felipe, eu tenho certeza que ele pode organizar isso. Quando o Flamengo recua um pouco, o Flamengo não é forte defensivamente. Não é tragédia, mas não é forte. E você olha um time que nem o Pedro falou agora, por exemplo, com o Everton, né, com jogadores rápidos na frente, você é um time que você pode usar o contra-ataque e ser letal. Sim. Se o Flamengo conseguir trabalhar para ser nas duas fases do jogo, não precisa ser um time de tanta posse de bola, tá? Posse de bola é bom você controlar o jogo, você descansar o time com a bola, mas se o Flamengo conseguir, quando joga mais atrás, ter um contra-ataque muito forte, para ele alternar pressão muito alta, e aí esmaga o adversário e marca muito forte atrás com um contra-ataque forte, esse time do Flamengo vai ser muito dificilmente vai ser vencido. Só que me parece que essa segunda ideia possível, o Felipe só vai usar meio a contragosto, em certas circunstâncias, se perder um jogador e precisar recuar um pouco. Me parece que ele não gosta muito dessa ideia de ser um time plenamente reativo em alguns momentos do jogo. Né? Ser um time com dois extremos, muito agressivo ou muito reativo. Mas não era o caso para hoje, né, Benner? Vamos falar a verdade. Mas eu não estou pensando só em hoje. Então, mas assim, a verdade é... Pensei no jogo com o Botafogo também. Acho que assim, qualquer avaliação tática de um jogo como o de hoje não cabe muito num jogo como esse, num calendário como o nosso. Pela facilidade que o jogo... É isso. Né? 4 minutos do segundo tempo estava 4-1. Exato, exato. 7 minutos estava 3-0 no agregado. É um jogo contra um time da Série C. Eu acho que assim, não dá para exigir nada e nem devemos exigir nada de um time nessa condição, num calendário como o que a gente tem. A grande notícia para o Flamengo é uma só. Conseguiu poupar, porque o Felipe que me perdoe, ele poupou, obviamente. Claro que poupou. Claro que poupou, eles têm um certo reserva de falar poupei e tal, né? E poupou, tá de parabéns, poupou todo mundo, levou o jogo como se fosse... É claro que é terrível você tomar 12 chutes no gol e tomar 2 gols de um time da Série C. Mas não importa. Acho que o relaxamento do jogo resolvido também leva isso. Nesse contexto, não importa nada disso. O que importa é, com 7 minutos de jogo, ele estava classificado e poupou todo mundo pensando num jogo que aí sim é um jogo muito grande e importante contra o Palmeiras. E deu minutagem para quem precisava também, Pedro, o tempo todo. O Arrascaeta entrou no segundo tempo, não tinha jogado outro jogo. O Arrascaeta entrar, eu consigo entender. Sim. O Pedro jogar os 90 é que eu acho que talvez ele tivesse que ouvir o Felipe, porque também pode ter uma explicação.
Tem que ter, né, Pedro? Porque na coletiva anterior o Felipe falou que o Pedro não estava fisicamente. Jogou se poupando. Assim como eu acho que o Arrascaeta entrar hoje, o Arrascaeta no fim de semana e jogou hoje. Acho que não. Acho que o Arrascaeta hoje tem muito a ver com o jogo-treino. Joga pra rodar. Sim, é isso que eu falei, pra dar minutagem. O Pedro é que talvez eu acho que numa dessa você estica pra querer fazer um gol, pra querer fazer um quinto, não sei. Mas pode eu ter acho que sido não isso. é pelo gol, né, viu, Pedro? Eu acho que, assim, é uma avaliação de que pra ele era bom jogar. Aliás, é o primeiro, se eu não me engano. E talvez uma indicação... Desde que voltou. 90 minutos é a primeira vez, desde que voltou. Talvez uma indicação de que ele não comece jogando. Aí não sei, não é informação. É que Ou ele em não algum comece momento, mas é uma coisa pra ser cogitada. Sim, em algum momento Porque num talvez jogo. vamos avaliar a recuperação depois de 90 e ele comece, não sei. Mas num jogo menos exigente, a participação maior. Pode ser isso. Se o Flamengo de 1º de maio a 1º de junho... Se é um Pedro pressionando, ele tem 10 partidas. Então, 1º de maio, 1º de junho, 10 partidas. Tem mais 2, né? Final de semana e meio de tem. semana que vem. Então, é muito difícil chegar em algum momento em 10 partidas e com um placar de 4-1, com 4 minutos do segundo tempo, não correr um relaxamento, não levar uma bola longa. Não... Cara, é impossível. Sem a quantidade, tanto que o torcedor respondeu. A resposta está na arquibancada. Você pega o Flamengo com 25 mil pessoas. Isso eu não lembro. Isso é inconcebível. É inconcebível para a marca, para o clube, para aquilo que ele representa. Tem uma sugestão, né, a nova diretoria do CBF que vai ser formada, eu não sei quem vai mandar, mas tem bastante gente lá para isso. Sim, a gente poderia até, esta fase, as oitavas vão começar. Oitavas, então significa que tem 16 clubes. É uma fase mais difícil no futebol brasileiro. Em outras ligas, quando você tem 16, você ainda tem grandes jogando contra minúsculos. No futebol brasileiro, você tem um outro tipo de confronto. Então não dá para fazer o que eu vou dizer aqui, mas até esta fase aqui, daria para jogar em partida única. Você elimina algumas dobras. Porque é o seguinte, Flamengo vai jogar contra o Botafogo da Paraíba fora de casa. Jogo único. O que isso faz? Isso transforma este primeiro jogo num jogo decisivo. Então, o clube que vai jogar precisa tratar a partida mais seriamente, senão ele dança e cai fora da Copa do Brasil. Para o adversário, é aquele jogo e é na casa dele, porque o time de menor divisão recebe o de maior divisão. Mas essa aumenta a chance do time menor passar e a CBF prefere ter os times grandes na fase decisiva. Então é o seguinte, se eu como entidade vou direcionar clube, também já é um negócio... São 2 jogos. Mas ainda assim, Fortaleza caiu, Grêmio caiu. O que eu acho é que, na verdade, em geral, você tem... Esse ano a gente não... Palmeiras e Ceará. Sim. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes nessa fase você já tem confronto de 2 times de primeira divisão. Mas e dá aí pra talvez fazer dá isso... Dá para fazer. Sim, porque é o seguinte, o calendário não comporta. Então o que não dá é para o Flamengo... voltemos para o estadual. O que não dá é para o Flamengo e qualquer outro time, e isso acontece com outras equipes, jogarem de 1º de maio a 1º de junho 10 partidas. Você tem ali um pouco, 31, 32 dias e 10 partidas. Você imagina, um dia antes, um dia depois, o dia do jogo, você elimina qualquer possibilidade de se pensar. Você não pensa, você executa e executa mal e viaja. E tem que viajar pela Libertadores, tem que viajar pela Copa do Brasil, você viaja pelo Brasileiro. Nós temos que ter o calendário mais inteligente e racional do mundo. E nós temos justamente o inverso, que é o pior. Então é o seguinte, cara, elimina esta volta até as oitavas. Das oitavas em diante, faz ir de volta. Mas claro que quem compra os direitos, a gente fala de televisão, quer mais jogos. Porém, é o seguinte, quando você tem um jogo mais importante, ele dobra a tua audiência. Eu tô quase achando que isso aí é sexo dos anjos. A gente vai sempre falar isso. Mas não, precisa entender que tem que valorizar o produto, que está lá no... Não, é só pra... E acho que a gente precisa tratar... Citar para a nova diretoria que não vai fazer isso. A gente precisa parar também de tratar essa situação dos 10 jogos em maio como atípico. Porque isso agora, infelizmente, está instituído no calendário. Como a gente não acompanha o calendário internacional, em 24 teve competição, em 25 tem competição, em 26 tem competição, em 27 o calendário para a Copa do Mundo Feminina, em 28 tem competição, em 29 tem competição, em 30 tem competição. Então, assim, não é algo atípico. A partir de agora, o calendário brasileiro ele vai acelerar, esticar, arrebentar todo mundo até o final de maio para parar em junho.
Aí ele volta em julho. Então, isso precisa ser Só para explicar, claro. Mundial de Seleções, não, Copa América 24, Mundial de Clube Feminino, 25, Copa do Mundo 26, Mundial Feminino 27, Copa América 28, Mundial de Clube 29. Então, começa o ciclo todo de novo. Né? E essas competições tem que parar mesmo para elas. Não claro, nada justifica você jogar um Mundial aqui no Brasil e continuar jogando o Campeonato Brasileiro. Até porque os campos serão ocupados. E para quem não entende, Calçado, só para explicar como seria mais interessante o futebol, se a gente tem um calendário alinhado com os calendários europeus, a gente, quando tem férias dos jogadores aqui, a gente poderia assistir esses campeonatos quando não tem futebol aqui. Sim. Então, em vez de ver a copinha, em vez de ficar vendo o início de estadual, de repente, e puxado para o começo do tempo do ano, a gente poderia ver o Mundial de Seleções, o Mundial de Clubes, o Mundial Feminino, a Copa América. A lógica do mundo inteiro é assim. Ou seja, você preenche com uma coisa diferente e interessante quando os clubes não estão jogando e os clubes são preservados. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o Botafogo, né, da Paraíba por 4-2, né? Vencendo aí no agregado 5-2. Foi um passeio de bola aí do time do Flamengo, né? Não teve gol do Bruno Henrique, mas teve gol do Pedro, né? Pedro, centroavante aí do time do Mengão, fazendo gol, né? Dessa vez Danilo fez gol, Pedro fez gol, o Varela fez gol, o Everton Cebolinha fez gol. Então, o time do Flamengo ontem já estava com o jogo resolvido, né? Praticamente resolvido, e foi ali, aquele time misto, que nem a gente já estava, né, falando aqui ontem mais cedo, que provavelmente seria esse time misto, já pensando nesse jogo de domingo, né? Porque é confronto direto, o Flamengo tem que vencer essa partida, por mais que jogue fora de casa, mas a gente sabe que mesmo em São Paulo, o Flamengo vai jogar em casa da mesma forma, porque lá é o salão de festa do time do Flamengo, né? Mas a respeito do jogo de ontem, o que é que vocês viram aí desse time alternativo do Flamengo, né? Vocês acham que é um parâmetro para o time titular que vai vir aí no domingo, né? O que é que vocês acharam também dessa classificação, da forma que o Flamengo jogou? Deixa aqui nos comentários. O Flamengo já está nas oitavas da Copa do Brasil. E quem será que o Flamengo vai enfrentar nessas oitavas, hein? Quem vocês gostariam de enfrentar nas oitavas de finais da Copa do Brasil? Deixa aqui nos comentários, queremos saber quem vocês gostariam de enfrentar, hein? E também, né, o que é que vocês acham que pode acontecer no jogo de domingo? Vocês já poderiam prever aí um palpite, um placar, né? Nos falaram aqui um palpite, um placar para essa partida de domingo contra o time do Palmeiras, mesmo jogando em São Paulo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Também já até nós, até a próxima. Fui!